São Lino Papa. Devendo a Igreja de Cristo durar até a consumação dos séculos e receber em seu seio materno todos os que quisessem se abrigar nele, também devia ter em todos os tempos um chefe visível, que visivelmente a governasse. Por isso, alguém devia substituir Pedro no governo da Igreja Universal. O primeiro sucessor de Pedro foi Lino, de Volterra, cidade da Toscana, enviado a Roma por seus pais para cultivar o estudo. Teve a felicidade de ouvir São Pedro, que nesse tempo tinha começado a pregação do Evangelho naquela cidade. Instruído na fé por mestre tão distinto, tornou-se muito depressa fervoroso cristão. A virtude, a ciência e o zelo do discípulo influíram para que São Pedro o consagrasse sacerdote e o escolhesse para companheiro nas suas apostólicas peregrinações. Acredita-se que quando São Pedro foi ao Concílio de Jerusalém, sagrou o bispo a São Lino e o nomeou seu vigário em Roma, enquanto durava sua ausência. À sua volta, confiou-lhe uma importante missão na Gália, que ainda se achava mergulhada na idolatria. Chegando este a Besançon, encontrou próximo às portas da cidade um tribuno chamado Arnósio, o qual lhe falou do seguinte modo: "Quem és tu e de onde vens?" "Venho da Itália", respondeu Lino. "E para onde vais?" "Vim aqui para pregar a religião de Jesus Cristo." "Que religião é essa?" Lino começou então a falar-lhe da verdadeira fé, desejando, porém, o tribuno que sua família também ouvisse o novo missionário. Levou-o à sua casa. Ouvindo-o, todos se converteram, e a casa de Arnósio se transformou em igreja. Rebentando pouco depois a perseguição de Nero, Lino voltou a Roma para ajudar a Pedro, a quem efetivamente acompanhou no cumprimento dos deveres do santo ministério, e depois governou a igreja durante a prisão do príncipe dos apóstolos. Também acompanhou ao martírio o seu querido mestre, e depois de sua morte, com a cooperação de São Marcelo e outros fiéis, entre os quais se faz menção a um chamado Apuleio, o sepultou aos pés do Monte Vaticano, junto ao circo de Nero, como lugar mais seguro. Isto prova que entre os comensais deste perseguidor havia cristãos ocultos, muito fervorosos e poderosos. Acredita-se que São Pedro, receando que a igreja naqueles tempos calamitosos ficasse sem pastor, nomeou aos santos Lino, Cleto e Clemente e Anacleto para que sucessivamente fizessem suas vezes no pontificado. De acordo com isto, São Lino sucedeu a São Pedro no ano de 67 da nossa era. Durante seu pontificado deram-se muitos acontecimentos, entre os quais os notáveis são a morte de Nero e a destruição de Jerusalém. São Lino, durante 10 anos de seu pontificado, além do que trabalhou na pregação e propagação do Evangelho, aplicou-se com zelo em combater os erros de Menandro, Corinto e seus sectários, declarando que não pertencia à Igreja de Jesus Cristo aquele que seguisse seus erros monstruosos. Ainda que tenham sido aqueles tempos de muito fervor, havia alguns que iam à igreja vestidos como para ir ao teatro. São Lino, em vista disto, renovou o preceito de São Paulo e estabeleceu que todos deviam ir à igreja com modéstia e as mulheres com a cabeça coberta. O zelo e doutrina deste pontífice enchiam todos de admiração. O seu nome só fazia emudecer os demônios, e com o sinal da cruz curava frequentemente obstinadas enfermidades. Um homem que havia ocupado o consulado tinha uma filha perturbada pelo espírito maligno e outros males. Recorreu ao nosso santo, e este a curou com o sinal da cruz. Porém, como os sacerdotes dos ídolos diziam
que este milagre injuriava aos deuses, obrigaram ao tímido Saturnino, assim chamava-se o pai da menina, a condenar à morte o santo pontífice. Este, depois de ficar algum tempo no cárcere, foi decapitado no dia 23 de setembro do ano 80. São Cleto, segunda perseguição. Os cristãos gozavam de alguma tranquilidade no reinado de Tito e de Vespasiano, posto que ainda não tivessem sido revogados os sangrentos decretos de Nero, pelos quais todos aqueles que tinham alguma autoridade podiam perseguir a seu capricho os fiéis de Jesus Cristo. Domiciano, a quem a história apelida de Segundo Nero, ordenou que vigorasse novamente e com maior rigor as leis de perseguição. No seu reinado, São Cleto governou a igreja 12 anos. Este pontífice nasceu em Roma e ali instruiu São Pedro na fé. Trabalhou muito durante o pontificado deste e o de São Lino. Entre as obras que se lhe atribuem, acha-se a divisão da cidade de Roma em 25 quartéis ou seções. Em cada uma das seções estabeleceu um sacerdote ou, na sua falta, um diácono, para que cuidasse das necessidades espirituais e temporais dos fiéis. Achava-se ocupando em propagar o evangelho dentro e fora da cidade de Roma, quando Domiciano ordenou que se buscasse o chefe dos cristãos e que se lhe desse a morte. A impaciência do tirano em dar-lhe a morte poupou-lhe muitos e grandes suplícios. Martirizaram-no no ano de 93. Autores dignos de fé dizem que São Cleto foi o primeiro que usou a fórmula saúde e bênção apostólica, com que os papas soem começar suas cartas. O quarto pontífice é São Clemente. Este era filho de um senador romano chamado Faustino. Foi eleito para governar a igreja depois do martírio de Cleto. Entre as belas instituições deste pontífice, conta-se a dos notórios ou escreventes, que se encarregavam de escrever com o maior cuidado a ordem dos sofrimentos dos mártires e de todas as coisas que eles diziam ou faziam em presença dos juízes ou dos imperadores. Esses escritos chamavam-se Atas dos Mártires. Causou-lhe muitos trabalhos e sofrimentos o cisma de Corinto, onde as discórdias intestinas tinham chegado a tal ponto que muitos dos fiéis, negando-se a acatar a autoridade da igreja, pretendiam eleger e consagrar sacerdotes à sua vontade. Crescendo o mal, pensou-se em apelar para a igreja de Roma, mãe e mestre de todas as outras igrejas, por uma extensa carta dirigida ao sumo pontífice. São Clemente, depois de ter lido, respondeu aos coríntios outra que constituiu um importante documento da antiguidade cristã e que, como tal, convém seja conhecida em seus pontos principais. A Igreja de Deus que está em Roma, a de Corinto e aos chefes que são chamados e santificados pela vontade de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Onipotente se aumente sempre em vós. Fala-lhes em seguida da paciência, da doçura e dos benefícios de Deus Criador, e continua da maneira seguinte: se considerarmos quanto Deus está próximo de nós e como nenhum pensamento pode ficar-lhe oculto, devemos certamente tratar de não fazer o que é contrário à sua divina vontade e sujeitarmos-nos ao que Ele colocou sobre nós. Devemos refrear nossa língua e dominá-la com o amor do silêncio. Seguem recomendando-lhes que fujam do ócio e da moleza, porque somente quem trabalha tem direito à vida, e continua assim: portanto, devemos fazer com zelo todo o bem que pudermos, porque Deus Criador se compraz em nossas obras.
cada um permaneça na ordem e no grau em que Deus, por sua bondade, colocou. O fraco respeite o mais forte, o rico socorra o pobre, e o pobre bendiga a Deus pelo modo com que o provê. O sábio faça conhecer a sua sabedoria, não por palavras, mas por boas obras. O humilde não fale com jactância de si mesmo, nem faça alarde de suas ações. Quem for casto não se orgulhe, pois o dom da castidade não provém dele. Os grandes não podem existir sem os pequenos, nem os pequenos sem os grandes. No corpo humano, a cabeça nada pode sem os pés, nem os pés sem a cabeça. O corpo não pode passar sem o serviço dos mais pequenos membros. Expõe em seguida as virtudes e as obrigações próprias de todo cristão para conservar mutuamente a caridade, e passa a fazer-lhes esta doce admoestação. Porque há entre vós divisões e rixas? Acaso não temos todos igualmente o mesmo Deus, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito de graça derramado sobre nós, a mesma vocação em Cristo? Por que, pois, sendo seus membros, fazemos guerra ao nosso próprio corpo? Somos tão insensatos que esquecemos que uns somos membros dos outros? Vossa divisão, ó fiéis, tem desanimado alguns, pervertido muitos e nos tem mergulhado a todos na aflição. Cesse depressa este escândalo, prostremo-nos aos pés do Senhor, supliquemo-lhe com abundantes lágrimas que nos perdoe e restabeleça a caridade fraterna. Os coríntios tinham mandado a Roma um fervoroso cristão chamado Fortunato, para que expusesse a Santa Sé a triste divisão daquela cidade. São Clemente encarregou o mesmo mensageiro e mais 4 pessoas que levavam a carta, recomendando-lhes que voltassem logo. Concluía a carta dizendo: mandai-nos o quanto antes em paz com alegria, Cláudia, Éfebo, Valério e Vitão, que vos enviamos com Fortunato para que nos tragam quanto antes a notícia da tão desejada e por nós tão suspirada paz e concórdia. Deste modo nós também mais prontamente gozaremos da vossa tranquilidade. A carta impressionou tanto o ânimo dos coríntios que, arrependendo-se de suas faltas, reconciliaram-se com seus pastores, pedindo perdão, e veneraram todas as palavras do vigário de Jesus Cristo que se achava em Roma. Entre os mártires que padeceram o martírio no reinado de Trajano, conta-se o pontífice São Clemente. Como pertencia a ele a família nobre, o imperador quis ter para com ele alguma condescendência. Aduziu razões, promessas e ameaças para induzi-lo a abandonar a fé. Porém, tudo foi em vão. Irritado, o imperador o condenou às minas da Crimeia. Depois de uma viagem longa e penosíssima, chegou o pontífice ao lugar de seu desterro e foi obrigado a trabalhar com uma turma de malfeitores. Muito consolou a nova de que no meio dos condenados àqueles trabalhos achavam-se cerca de 2.000 cristãos, somente culpados de publicamente terem professado sua fé, os quais desejavam ter entre si um ministro sagrado da religião. O pontífice ocupou-se logo de ajudá-los e de prodigalizar-lhe os auxílios da religião, e mitigou não pouco seus sofrimentos com o seguinte milagre: como não havia água naqueles lugares, deviam transportá-la com grande trabalho de mais de 1 milha de distância. À vista disso, São Clemente rogou a Deus por eles e no mesmo instante, como nos tempos de Moisés, brotou ali mesmo uma fonte perente de água cristalina, que satisfez as necessidades dos cristãos e dos pagãos. Semelhante milagre, operando em presença de tão grande multidão, comoveu aqueles infelizes desterrados, e em grande número de infiéis abraçou a fé. O imperador, inteirado deste fato, escreveu ao governador
ordenando-lhe que reprimisse e fizesse voltar à idolatria os recém-convertidos. Porém, eles preferiram perder a vida antes de abandonar sua fé. Ao mesmo pontífice, que era seu chefe, ataram uma barra de ferro ao pescoço e o atiraram ao Mar Negro. Assim concluiu gloriosamente sua vida o quarto pontífice da Igreja, depois de ter governado durante 9 anos, terminando no ano 100. Conta a lenda antiga que as águas do mar, depois da morte de São Clemente, se retiraram 3 milhas para dentro, deixando ver aos fiéis na praia um pequeno templo de mármore que encerrava o corpo do Santo Marte. Confirma esta tradição uma pintura antiquíssima, descoberta há anos em Roma, no subterrâneo da igreja de São Clemente. No pontificado de Santo Anacleto, sucessor de Clemente, continuavam os estragos da perseguição. O imperador, muito ligado à idolatria, ocupava-se ele próprio, de vez em quando, a interrogar os cristãos, com o fim de confundi-los, e ameaçava com os mais horríveis tormentos e com a morte mais dolorosa para fazê-los prevaricar. Em tão difíceis circunstâncias, São Anacleto empregou os maiores esforços já para que permanecessem firmes na fé os condenados ao martírio. Já para refutar as heresias e preparar missionários para enviar em propaganda do Santo Evangelho, por toda a região. Entre as coisas que fez, conta-se a de ter escolhido um lugar particular no Vaticano, perto do túmulo de São Pedro, que destinou para a sepultura dos papas. Fez, além disso, edificar uma capela sobre o túmulo do Príncipe dos Apóstolos, com a inscrição In Memoriam Beati Pedro Construxit. Esta pequena igreja, ampliada mais tarde, é o famoso Templo de São Pedro, no Vaticano. Santo Anacleto, depois de 12 anos de pontificado, terminou seus dias com o martírio. Cortaram-lhe a cabeça por ter ficado firme na fé, no ano de 112. A Santo Anacleto o sucedeu Papa Evaristo, natural de Belém, que ocupou o trono pontifício cerca de 9 anos, sendo martirizado no ano 121. A este sucedeu Santo Alexandre, que, ainda muito jovem, pregava com tal eficácia que chegou a converter o prefeito de Roma, chamado Hermetes, sua família e 1.250 criados seus. Chegada a notícia aos ouvidos do imperador, este irritou-se muitíssimo com ele, e desde a cidade de Seleucia, onde se achava então, mandou a Roma o conde Aureliano para que condenasse à morte todos os cristãos que descobrisse. O primeiro encarcerado foi o prefeito e depois o pontífice. Fizeram-lhes minuciosíssimos, longos e violentos interrogatórios. Experimentou-se o cárcere, a fome, a sede, o ferro e o fogo, porém em vão. Antes, a pregação e os milagres, que em todas as partes fazia o Santo Pontífice, contribuíam para trazer novas almas à fé. Eis o interrogatório de Santo Alexandre. Eu quisera, lhe disse Aureliano, que me fizesse conhecer os mistérios da tua religião e o prêmio pelo qual deixas tirar a vida com tanta indiferença. Alexandre então respondeu: o que queres saber é coisa santa, e Jesus nos proíbe falar das verdades da fé aos que desejam saber não para acreditar nelas, porém para escarnecê-las. Não é conveniente, dizia o Salvador, dar as coisas santas aos cães e atirar as pedras preciosas aos porcos. Como sou eu um cão? Replicou Aureliano encolerizado. Tua sorte é inferior à dos brutos, respondeu Alexandre, pois estes, sendo irracionais, não podem venerar as verdades da fé que eles não conhecem, ao passo que o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, se recusa a conhecê-las ou as despreza, ofende ao Criador e pagará sua culpa não só com a pena desta vida, mas também com as chamas eternas do inferno.
Responde ao que te pergunto. Se assim não o fizeres, condenam-te aos tormentos. Aquele que quer instruir-se na religião de Jesus Cristo deve fazê-lo com humildade e não com ameaças. Responde ao que te pergunto e lembra-te que te achas em presença de um juiz cujo poder é temido em todo o mundo. Aquele que se jacta de seu poder está perto de perdê-lo. Infeliz, tuas palavras e tua audácia serão castigadas com atrozes tormentos. Nada fazes de novo fazendo-me atormentar, porque qual homem inocente que pode sair com vida das tuas mãos? Junto de ti unicamente vivem tranquilos os que renegam a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu que espero morrer e padecer por ele, certamente serei atormentado e morto, como foram o glorioso Hermete e o intrépido Quirino, e todos aqueles que passaram com valor por meio de tormentos para chegar por eles à vida eterna. Qual a razão que te impele à extravagância de deixar-te matar antes de obedecer às minhas ordens? Já te disse e repito, não é lícito dar aos cães as coisas santas. Voltas a me chamar de cão? Basta já de palavras, passemos aos tormentos. Não temos os tormentos que passam, porém sim aqueles que tu não temes, isto é, os tormentos do inferno, que não se acabarão jamais. Compreendeu então Aureliano que falava inutilmente, por isso ordenou que despissem Alexandre e que o estendessem sobre um instrumento de tortura. Açoitaram-no com varas e o dilaceraram com unhas de ferro, enquanto suas carnes caíam em pedaços, punham tochas acesas debaixo de suas chagas. Pareciam, no entanto, que aqueles agudos e penosos sofrimentos não serviam senão para aumentar as ânsias que o santo pontífice tinha de padecer. — Por que não te queixas? Perguntou-lhe admirado Aureliano. — Qual a razão do teu silêncio? Quando o cristão reza, fala com Deus, e quando pensa nele, esquece tudo que aqui embaixo se padece. Responde a tudo que te pergunto e farei suspender teus tormentos. Estulto, faz o que queres, não temo tua crueldade. Considera ao menos a tua idade, ainda não tem 30 anos e já queres privar-te da vida? Tem antes mais compaixão da tua alma, pois se eu perco meu corpo, salva minha alma, porém se tu perdes a alma, com ela tudo perderás para sempre. Depois de ameaças, interrogatórios e tormentos inúteis, Aureliano ordenou se acendesse uma fogueira. Quando as chamas chegaram à sua maior intensidade, mandou que atassem junto Alexandre e Evêncio e os atirassem nas chamas. Quis também o imperador que um sacerdote chamado Teódulo se achasse presente ao suplício de seus companheiros para atemorizá-lo. Alexandre, vendo-o triste, gritou em voz alta: Irmão Teódulo, vem aqui tu também, porque o quarto companheiro, isto é, aquele anjo que apareceu aos 3 meninos judeus no forno da Babilônia, se acha também conosco. Então Teódulo se atirou à fogueira. Deus operou então o mesmo milagre que fizera no tempo de Nabucodonosor, pois o fogo perdeu seu poder e não fez dano algum àqueles campeões da fé. Eles, vendo-se tão prodigiosamente defendidos, puseram-se a cantar: Ó Senhor, tu nos has provado com fogo, e tendo-nos purificado de nossos pecados com tua misericórdia, já não encontraste em nós nenhuma iniquidade. Furiosamente encolarizado, Aureliano ordenou que tirassem da fogueira Evêncio e Teódulo e que lhe se cortasse logo a cabeça, e a Alexandre fez introduzir tantas pontas de ferro no corpo que em pouco tempo exalou o último suspiro.
Este martírio teve lugar a 3 de maio de 132. Depois do martírio de São Sotero, foi eleito para governar a igreja São Eleutério de Nicópolis, cidade da Grécia. No princípio de seu pontificado, os cristãos de Lyon, que se achavam presos e carregados de cadeias por confessar sua fé, escreveram-lhe uma carta, e para que fosse mais aceita ao pontífice, enviaram-na por Santo Irineu, discípulo de Policarpo, a quem este tinha enviado as Gálias para que ajudasse São Fortino na pregação do Evangelho. O fim da carta era pedir ao Papa que se dignasse interpor seus bons ofícios para restituir a paz à Igreja, que então se achava dividida por Montano e seus sectários, dando assim conhecer que os cristãos de Lyon reconheciam a eficácia da autoridade do Romano Pontífice sobre toda a Igreja. Nela também se recomendava Santo Irineu como sacerdote adornado de preclaras virtudes, pois assim dizia: desejamos que tu, ó Padre Eleutério, sempre e em todas as coisas te portes bem no Senhor. Temos exortado o nosso colega e irmão Irineu para que te levasse esta carta, e te rogamos que nos permitas que te recomendemos como zelador da lei de Cristo. Se nós opinássemos que o grau aumenta a santidade, te recomendaríamos como sacerdote da Igreja, pois que ocupa esse cargo. No meio de tantos males, São Vítor trabalhou sem descanso, até que, abatido pelas fadigas e pela idade, depois de um pontificado de mais de 10 anos, ganhou a palma do martírio no ano de 203 a 28 de julho. Durante o pontificado de São Calixto, a Igreja não teve de sofrer nenhuma perseguição geral, porque o imperador Alexandre Severo se mostrava benévolo, apesar do sobrenome, para com os cristãos. Segundo parece, venerava a Jesus Cristo como digno de honras divinas e conservava sua imagem em um pequeno templo que tinha em seu palácio, e teria feito edificar um templo público ao Deus dos cristãos, se os pagãos não lhe tivessem feito observar que, assim fazendo, ficariam desertos os templos dos deuses. Não obstante, achando-se ele fora de Roma, pereceram muitos cristãos, entre os quais se conta São Calixto, vítima de uma insurreição popular. Posto em prisão como chefe dos cristãos, foi açoitado com varas, quase até receber a morte. Atiraram-no depois por uma janela e, com uma pedra ao pescoço, afundaram-no em um poço. Este martírio teve lugar no ano de 227, próximo da Basílica de Santa Maria, em Além do Tevere. Acha-se ainda o poço em que atiraram o nosso Santo Papa. Depois do martírio de Santa Cecília, São Urbano voltou às catacumbas, mas, tendo sido descoberto pelos perseguidores, foi conduzido também ao tribunal de Almáquio, juntamente com 3 diáconos e 2 sacerdotes. Sendo vãos todos os esforços que aquele fez para convencê-los de incensar Júpiter, ordenou que os matassem em um escuro calabouço. Tiraram-os daí 4 vezes para os levar ante o tribunal do prefeito, onde foram interrogados e atormentados. O carcereiro Anolino, comovido pela firmeza de Urbano em suportar as tormentas, converteu-se, recebeu o batismo das mãos de São Urbano e pouco depois cortaram-lhe a cabeça. Cansado, Almáquio disse a Carpásio, seu emissário: conduzam estes pela última vez ao templo de Júpiter, e se não oferecerem incenso, corte-se-lhes logo a cabeça. O mesmo quis acompanhá-los com uma multidão de soldados. Os santos confessores, para manifestar a alegria que inundava seus corações, puseram-se a cantar: ó Senhor, temos sido
inundados de consolações, confessando publicamente vossa santa lei. Nossos corações estão cheios de alegria, qual não estariam gozando de todas as riquezas do mundo. Assim que Urbano viu a estátua de Júpiter, apoderou-se dele uma dor profunda pelas abominações que diante dela se cometiam, e disse em voz alta: Destrua-te o poder de nosso Deus. E ao pronunciar essas palavras, caiu por terra a estátua, como ferida por um raio, e se reduziu a pó. Ao mesmo tempo, caíram mortos os sacerdotes que, em número de 22, ministravam o fogo para o sacrifício. Ao ver esse espetáculo, fugiram os soldados e o próprio Almáquio, espantado, foi esconder-se em sua casa. Depois de algum tempo, ao considerar o fato, não sabia dar-se-lhe a razão de como sua ciência, com seu poder, com suas ameaças e suplícios, não tinha podido induzir Urbano a que oferecesse incenso a seus deuses. Para isso, mandou-os trazer pela última vez ante seu tribunal e lhe disse: Até quando abusarei da minha paciência seguindo essa arte mágica? Acreditais talvez que ela sirva para vos livrar das minhas mãos? Eles responderam-lhe: Sabemos que nosso Deus é poderoso. Se Ele quiser, pode livrar-nos de ti, como livrou os meninos hebreus das mãos de Nabucodonosor e do forno ardente. E se nos acha dignos dele e não quer nos livrar, garantimos-te que para nós será uma glória o dar a vida pelo nosso Criador, porém nunca obedeceremos às tuas ordens injustas. Tendo perdido Almáquio toda a esperança de os poder persuadir, mandou que os estendessem por terra e os açoitassem por muito tempo. Foi tão cruel este castigo que um dos diáconos morreu entre os tormentos. São Urbano os animava e exortava a que não se assustassem com as penas passageiras, pois ver-se-iam livres das penas do inferno que nunca acabam e ganhariam a glória eterna do céu. Vendo Almáquio que os açoites não produziam efeito algum, ordenou que os esfolassem com afiados garfos de ferro, de modo que suas carnes caíam em pedaços. Entretanto, os verdugos tiraram com tal furor do tribunal. Há dias depois, Almáquio mandou levar Urbano e seu clero ao templo de Diana, para que fossem ali decapitados. Conhecendo que finalmente iam terminar seus sofrimentos, disse a seus companheiros: Coragem, meus filhos, o Senhor nos chama dizendo-nos: Vinde a mim todos os que estáis atribulados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Até agora nós o temos visto somente como num espelho, porém já estamos próximo de vê-lo face a face. Ao chegar ao lugar do suplício, estando impaciente para sofrer o martírio, disseram todos a uma voz aos seus verdugos: Fazei logo o que quiserdes. O santo pontífice deu-lhes a bênção apostólica e, depois de terem feito todos o sinal da cruz, ofereceram a Deus suas vidas, rogando desta maneira: Ó Senhor, dignai-vos receber-nos segundo vossa promessa, para que possamos viver por vós e com o vosso adjuntório possamos chegar à posse daquela glória que em vosso reino se goze por todos os séculos. Dizendo estas palavras, ajoelharam-se e lhes foi cortada a cabeça. Isso se deu em 25 de maio do ano de 233. A perseguição que ainda continuava fazendo estragos e as turbulências suscitadas por Noviciano obrigaram ao pontífice Cornélio a retirar-se de Roma e refugiar-se em Civitavecchia, onde eram tantas as cartas que diariamente escrevia e a afluência de gente que de todas as partes a ele acudia, que parecia ter se translado Roma para ali. Foi este o motivo pelo qual o imperador mandou voltar Cornélio à capital a fim de pedir-lhe contas das desordens
que, segundo dizia ele, diariamente suscitava. Mandou que comparecesse à sua presença durante a noite e o interrogava da maneira seguinte: Padece-te, ó Cornélio, que fazes o que deves? Qual a razão que te leva a não respeitar nossos deuses e a não temer minhas ameaças, escrevendo, ao contrário, cartas aos inimigos da República, em prejuízo da mesma? Cornélio lhe respondeu com calma: As cartas que tenho escrito e as respostas que recebi em nada afetam os interesses da República, tão somente falam de Jesus Cristo, meu Deus. Posso garantir-te que tudo o que tenho dito é feito não tem outro fim senão a salvação das almas. O imperador mandou que se tirasse o Papa de sua presença e que se açoitasse seu rosto com um manojo de cordas, em cujas extremidades se haviam atado bolinhas de chumbo. Logo mandou o imperador que conduzissem Cornélio ao cárcere, onde a divina providência dispôs que convertesse à fé o seu carcereiro chamado Cereal. Movido este pela santidade que o vigário de Jesus Cristo manifestava em suas palavras e em suas obras, pediu-lhe que fosse à sua casa para visitar sua mulher Salustia, que havia 15 anos jazia paralítica no leito. Consentiu Cornélio e foi à sua casa, acompanhado de seus sacerdotes e um leitor, e, levantando os olhos para o céu, rezou da seguinte maneira: Senhor Deus, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, vós que em vossa grande misericórdia tendes baixado do céu à terra para nos salvar, e a todos os miseráveis pecadores, restitui sua primeira saúde a esta serva enferma, e tende misericórdia dela como estiveste do cego de nascimento de que nos fala o Evangelho, para dar a conhecer vossa glória e exaltar vosso santo nome. Em seguida, tomando-a pela mão, lhe disse: Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e caminha. E assim como o cego de nascimento obteve as vistas, as palavras do Salvador, e assim também Salustia, perfeitamente curada, se levantou, exclamando em alta voz: Verdadeiramente Jesus Cristo é Deus e Filho de Deus. E, iluminada pela graça do Senhor, disse a Cornélio: Peço-te por amor a Jesus Cristo que nos administres o batismo. E, dizendo isto, foi buscar água e deu ao pontífice para que a batizasse, dando então os primeiros passos depois de 15 anos de paralítica. Muitos soldados e os mesmos carcereiros, testemunhas deste milagre, pediram que se lhes administrasse o batismo. Assim o fez Cornélio depois de tê-los iniciado suficientemente, e para agradecer dignamente ao Senhor, ofereceu por eles o santo sacrifício da missa, e todos eles participaram do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo notícia o imperador de tudo o que tinha acontecido em casa de Cereal, encheu-se de indignação e ordenou que se levassem todos aqueles cristãos à Via Ápia, para que fizesse um sacrifício a Marte, sob pena de morte, ao que se negasse fazê-lo. Durante o caminho, encontrou São Cornélio o arcediago Estevão, e lhe recomendou que distribuísse aos pobres o pouco de dinheiro que ainda ficava à disposição da igreja. Ao chegar ao lugar designado, os guardas, vendo que eram inúteis todos os seus esforços, cumpriram as ordens recebidas. Ao santo pontífice cortaram a cabeça a 4 de setembro do ano 255, depois de ter governado a Santa Sé cerca de 2 anos. Cereal, Salustia e mais outros 20 foram martirizados na mesma ocasião. A 8ª perseguição nasceu da estulta promessa que fizeram a Valeriano os sacerdotes dos ídolos, em que lhe asseguravam uma grande vitória sempre que aniquilasse o cristianismo. Entre os mártires mais ilustres dessa perseguição, conta-se São Xisto II, Papa, e São Lourenço. Aquele denodado pontífice, depois de ter sido preso e insultado,
e ter sofrido fome e sede, e depois de ter mostrado grande firmeza em presença do juiz e do próprio imperador, foi finalmente condenado à morte. Enquanto o conduziam para o suplício, seu diácono São Lourenço o acompanhava soluçando. Para onde ide, Santo Padre? Lhe dizia. Sem o vosso ministro. Ele lhe respondeu, tem coragem, daqui a 3 dias me seguirás. A mim que sou velho, convém uma luta menos dura, porém a ti que és jovem, está se preparando um combate mais atroz. Reparte, entretanto, com os pobres as riquezas que te foram confiadas. Coroou seus trabalhos, sendo decapitado no ano 200. O que predissera o Papa em relação ao seu diácono verificou-se pontualmente. Tendo ordenado o prefeito de Roma a São Lourenço que lhe entregasse naquele instante os tesouros da igreja, o santo diácono respondeu-lhe que estes já não estavam em seu poder, pois tinham sido distribuídos entre os pobres. Indignado, o tirano, ao receber esta resposta, fez-lhe padecer horríveis tormentos e, para acabar com ele, fê-lo deitar sobre uma grelha incandescente. O valoroso Marte parecia insensível à dor, pois, passado algum tempo, disse ao tirano: se queres, faz-me virar do outro lado, pois já estou bastante assado deste. E depois que o voltaram, acrescentou: já estão minhas carnes bastante cozidas, se gostas, pode comer delas. E ficou nesta firmeza até o último suspiro. Seu martírio causou tal impressão que vários senadores romanos consideravam-se muito honrados em levar o cadáver sobre seus ombros até o cemitério de Ciríaco, no Campo Verano. Ali foi sepultado, e neste mesmo lugar Constantino lhe erigiu mais tarde uma basílica que ainda existe. A São Xisto II sucedeu São Dionísio, que governou a igreja 11 anos e 3 meses. A este sucedeu São Félix, que ocupou cerca de 3 anos a sede de Pedro. Em sua morte subiu ao trono o pontifício Santo Eutiquiano, que o ocupou durante 8 anos e 10 meses. Ambos morreram mártires. Depois do martírio de Santo Eustaquiano, elegeram o Papa São Caio, sobrinho do imperador Diocleciano. Nascera de pais nobres e ricos. Foi enviado a Roma para cursar seus estudos. Tendo tido ali ocasião de conhecer o Evangelho, se fez cristão e mais tarde abraçou o estado eclesiástico. Trabalhou muito nos pontificados de Félix e Eustaquiano, e quando este último ganhou a palma do martírio, o elegeram para o suceder no ano 283. Durante o 2º ano de seu pontificado, rebentou a perseguição de Diocleciano, que foi a mais sanguinolenta de todas as que a precederam. Caio, como sobrinho do imperador, não deixou de o repreender vivamente, porém em vão, porque o imperador, para captar as simpatias dos pagãos, renovou o decreto imperial, no qual declarava que a idolatria era a única religião do império. Acrescentava-se neste decreto que não podia se fazer compra nem venda sem primeiro oferecer incenso aos ídolos. Para este fim foram colocadas pequenas estátuas representando ídolos em todas as esquinas dos palácios, das ruas, das praças, perto dos poços, das fontes e dos negócios de comestíveis, e nada podia se comprar sem sacrificar antes aquele pequeno ídolo. Caio, durante o curso dos 4 primeiros anos de seu pontificado, pôde permanecer com suficiente segurança em casa de Gabínio, seu irmão. Porém, quando tomou incrementos à perseguição, ele também teve de esconder-se nas grutas e nas catacumbas para poder cumprir os ofícios de seu sagrado ministério. Saía dali com muita frequência para socorrer os que peregrinavam na fé. Ainda que Diocleciano desejasse acabar com os cristãos, repugnava-lhe, contudo, condenar Caio, pois sendo seu parente, dele cuidara durante sua infância. Via além disso em Caio um homem de grandes virtudes e como tal
sempre o tinha amado e venerado, mas tão grande era o ódio que concentrava contra a religião cristã que finalmente decidiu se pronunciar também contra ele a sentença de morte, para salvar ao menos as experiências, as aparências e não passar por verdugo de sua família. Mandou que se executasse a sentença ocultamente e de noite. Assim foi martirizado Caio, depois de mais de 12 anos de pontificado no ano 290. São Marcelo foi eleito Papa para suceder a São Marcelino e governou com muito zelo a Igreja durante 5 anos. Sagrou vários bispos, entre os quais figura São Emígdio, a quem enviou a pregar em Ascoli, e foi o primeiro bispo daquela cidade, onde coroou seu apostolado com martírio. Maxêncio, filho de Maximiano, que estava de acordo com Galério para perseguir os cristãos, logo que soube que Marcelo era seu chefe, o mandou prender e ameaçou com a morte se não renunciasse à sua dignidade e não sacrificasse aos ídolos. Recusando-se com grande constância a obedecer, foi Marcelo condenado a servir nas cavalarias imperiais. Porém, o homem de Deus, ainda no desempenho de tão baixo ofício, não deixou de prover a manutenção da fé. Depois de 9 meses de cárcere, foram de noite seus clérigos e, tirando-o daquele lugar, o conduziram a uma casa dos cristãos, onde havia um oratório secreto. Achava-se este oratório em Roma, no lugar onde se levanta hoje a famosa igreja de São Marcelo. Ao saber disto, Maxêncio transformou a igreja em estrebaria e, tendo feito levar ali vários animais, condenou o Papa a servi-los. Ali, consumido pelos trabalhos e sofrimentos, morreu pela fé no ano de 309.